Vida em Revista, apoio cultural. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Católica Unisantos, a única que torna você único. Em nossos estúdios na Revestimenta, o embaixador da Bossa Nova na França, Paulo Costa, em turnê pelo Brasil com o show Saveur de Bossa. Paulo Costa, um prazer receber no nosso estúdio. Eu sei que se preparando para um show fantástico, a gente vai acompanhar. Bom, e sem dúvida uma turnê pelo Brasil, trazendo referências que a gente sempre adora, né? Afinal, bom, eu sou um apaixonado pela Bossa Nova. Olha, para mim é um prazer assim incrível e cercado de tanto bom gosto, de tanta beleza. Então, o que eu posso dizer? Eu gostaria de ficar aqui para sempre. Bom, as nossas arquitetas vão ficar super contentes com essa referência. Lindo, né? Tudo muito bom gosto. Estou assim impressionado, encantadíssimo com. Muito legal. Eu queria que você me contasse um pouco, né, do show, né? Eu sei que você vem com referências importantes, né, de João Gilberto, né? Mas também você vai trazer Gonzaguinha, Miles Davis, né? Como é que é esse mix, né? Bom, a música tem isso, né? Nos amplia horizontes de uma maneira fantástica. E são influências, né? Para mim são enriquecedoras, sempre foram. Desde o João Gilberto, aliás, de antes, inclusive, do Luiz Gonzaga. Eu sou baiano, né? Então nordestino, e quando eu era garoto a gente escutava só música brasileira, né? No Nordeste. A gente quase que não escutava assim coisa importada e tal. Então as minhas referências são essas: Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, né? Que é fundamental, e João Gilberto, né? Que sei lá, acho que não só a mim, mas várias gerações de músicos brasileiros, inclusive, e claro, Tom Jobim, não é? E depois eu fui crescendo, fui tendo contato com outras coisas, com coisas apaixonantes, como Miles Davis, Chet Baker, não é? Aquela coisa cool, aquela coisa maravilhosa, né? E é bonito isso, é bom isso, você ter várias influências, né? E você ter a chance de mixar isso tudo, né? E de repente, no meio de um baião, você ter outras referências, sei lá. Perfeito. Me conta como aconteceu isso de ser embaixador da Bossa Nova fora do Brasil. Eu acho que o Brasil está na moda. A gente, eu acho que internamente a gente ainda não entendeu o quanto isso é verdadeiro, né? Verdade. Quando a gente vai para fora do Brasil, a gente começa a perceber, olha, nós brasileiros estamos sendo muito mais bem recebidos do que imaginávamos antigamente. Exatamente. Eu acho que, pelo menos na Europa, a gente é muito bem recebido. As pessoas se encantam pelo Brasil, pelas coisas do Brasil, por essa coisa toda, né? E pela música, pela arte, né? Tem muitas coisas conhecidas no Brasil, como na França, por exemplo, eles conhecem muito de Villa-Lobos, conhecem muito de Niemeyer, né? Sim. E principalmente a música brasileira, mais a bossa nova. Claro que tem as coisas mais modernas, tem assim porque na França, principalmente, eles adoram jazz, né? E a bossa nova é
meio que está nesse segmento. Todo show de jazz, todo festival de jazz tem sempre um artista brasileiro, né? Mesmo que não seja bossa nova, tem sempre um artista brasileiro. Né? E eles têm assim, realmente, eles se encantam por as coisas nossas aqui. A gente aqui acho que não sabe muito bem, né? O Brasil tem que começar a dar um pouco mais de valor às nossas coisas. Tem, né? aquela música, né? O Brasil não conhece o Brasil. Não conhece o Brasil. Você está exatamente esse ponto, né? A gente percebe realmente. Eu vou no nosso meio, né, da decoração, do design, né? Você citou Oscar Niemeyer, sem dúvida nenhuma é um nome talvez mais marcante, mas tantos outros designers, né, que estão lá fora com um trabalho perfeito, impecável, né? Isso eleva o nome, a nacionalidade, né? O nosso nacionalismo. Precisamos entender um pouco melhor como isso é valorizado lá. E a gente tem um potencial que é um absurdo. É um absurdo. Potencial não só na música, como tudo, como na arte, como tudo em geral. Assim, sabe? Eu acho que o Brasil tem um potencial que a gente ainda não sabe. É verdade. Bom, é preciso ir para fora, voltar e nesse trajeto trazermos um pouco mais dessa confiança, né? A sensação de que realmente temos coisas muito importantes e interessantes, né? Um conteúdo cultural muito nosso, né? Eu acho que um dia a gente vai descobrir. E aí isso aqui vai ser uma potência, assim, em todos os sentidos, porque tem potencial para isso. O povo brasileiro é super criativo, super inventivo, um povo que tem graça, que tem essa coisa da informalidade, essa brincadeira, essa coisa que eu acho que o mundo precisa disso. Bacana, legal. Vamos falar um pouquinho do saber de bossa, né? Você traz um repertório muito interessante e bem eclético também, com algumas homenagens, né? Porque eu sempre digo, quer dizer, esse show eu estou trazendo de lá, esse ano passado, né, e tal. E chama-se Sabor de Bossa, Saveur de Bossa, né, como sabor de bossa aqui, justamente por isso, porque nem todo o repertório é composto só de bossa nova, aquela bossa nova clássica e tal. Mas eu sempre, aliás, não eu, né, mas as pessoas sempre falaram que eu tinha uma pegada, assim, qualquer coisa que eu faça, que eu toque, eu sempre tinha um jeitinho de quase que chegar bem próximo do jeito de cantar, da harmonização e tal, que eu faço é uma coisa muito próxima. Então eu sempre digo que tudo que eu faço assim, tem um sabor de bossa nova, porque é a minha influência maior. Assim, né? E você perguntou sobre a coisa do embaixador, né? Como é que eu consegui? Como aconteceu? Às vezes eu fico assim me achando assim, meu Deus, que coisa mais pomposa, né? Embaixador, né? Aí, na verdade, isso foi uma jornalista em Toulouse, porque antes eu fui morar em Toulouse, antes de ir para Paris, e ela foi fazer uma entrevista lá em casa e tal. Um dia foi uma pessoa super simpática e tal, né? Conversamos muito e tal, né? E no outro dia estampou assim no jornal: o embaixador da bossa nova habita aqui, né? Mora aqui. Eu digo, meu Deus, né? E isso pegou, né? Pegou e eu digo, tudo bem, vai ficar, né? Porque, né, faz parte também, né, desse rótulo um pouco, às vezes, né? Legal. Mas eu me sinto muito honrado, porque eu levo uma música, não só minha música, minha autoria, mas acho que, pelo menos para mim, para o meu gosto, uma das melhores coisas, né? A melhor coisa que foi feita aqui no Brasil, mais sofisticada, mais chique, né? Que é a bossa nova. Embora tenha no Brasil tenha ido para esse lado que as pessoas acham que é elitista, mas a bossa nova foi lançado até pelo André Midani, né? Foi o primeiro disco e tal, primeiros contratos, né? Que é um francês, não é isso? E ele lançou a bossa nova e era uma coisa de jovem, era uma coisa popular, né? Que era para atingir a juventude, e atingiu, né? A bossa nova atingiu, a bossa nova tocava no Brasil inteiro, foi uma coqueluche, foi uma coisa assim incrível, né? Depois as pessoas foram meio que achando que era uma coisa elitista, que era coisa de classe média e tal, mas também ela não expandiu. As pessoas também os compositores e tal não continuaram, que eu acho que a bossa nova tem
muito caminho para percorrer. Não só aquela bossa nova clássica, né, porque é maravilhosa, mas eu acho que tem muito caminho para andar, como foi o jazz nos Estados Unidos, né? Que havia o jazz tradicional, Louis Armstrong e tal, mas eles fizeram aquele movimento do bebop, não é? Que era o Miles Davis, né? O Charlie Parker, o Dizzy Gillespie, que pegaram o jazz tradicional e transformaram, fizeram uma coisa muito mais de improviso, o jeito de tocar, uma coisa muito mais né? de vanguarda, exatamente. É mais ou menos o mesmo caminho da bossa nova, que a gente pegou. Eles pegaram o Jobim, o João e tal, pegaram o samba tradicional e transformaram, que também é um caminho que o Piazzolla fez com o tango na Argentina. Quer dizer, isso é uma coisa natural. Você tem uma música tradicional, uma música forte do povo, como era o samba, e naturalmente as pessoas vão se sofisticando e vai aparecendo uma roupagem nova, uma coisa nova e tal, né? É uma pena que a gente tenha deixado de escapar esse fio aí. Acho que a gente precisa pegar de novo e começar a desenvolver essa coisa. Bom, os nossos amigos e amigas de casa certamente querem entender melhor dessa música, né? Da qual estamos falando aqui, né? Dá uma palhinha pra gente? Claro. Você quer que eu faça um clássico assim? Deixa nesse programa ser totalmente livre. Por exemplo, tem um clássico, né? Que é assim, eu acho que essa música é considerado o porta-voz, assim, é o símbolo da bossa nova, que é do Tom Jobim e do Newton Mendonça. Eu sempre faço questão de falar no Newton Mendonça, que é um nome que sempre foi esquecido. Ele morreu aos 35 anos, se não me engano, 36 anos. No começo da bossa nova. Puxa. Ele morreu aos 35 e a bossa nova continuou e ele foi meio que esquecido e tal. E as pessoas sempre falam do Newton Mendonça como se ele fosse um letrista. Não que ser um letrista seja alguma coisa menor, muito, muito pelo contrário. Afinal de contas, o Vinícius de Moraes foi o grande letrista, né, poeta. Mas o Newton era um pianista. Então eles compunham, ele e o Jobim compunham a quatro mãos. Tanto escrevendo, o Jobim também escreve super bem, fez letras maravilhosas, e o Newton Mendonça também. Então e eles fizeram, o Newton e o Jobim fizeram as músicas mais emblemáticas da bossa nova, assim, que é Desafinado, não é? Que é Samba de uma Nota Só, e eu sempre esqueço de outras, Meditação, né? Que parece que são assim, dizendo que é a bossa nova, tipo quem acreditou no amor, no sorriso, na flor, entendeu? Essa coisa do amor, do sorriso, da flor e tal. E a clássica, que é Desafinado, né? Que diz tudo, né? Então se você disser eu desafino, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual no seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados têm ouvido. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados o fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate o coração.
Nós surgimos há milhares de anos e logo nos tornamos únicos. No andar, no falar, no pensar. Mas foi o talento de pessoas únicas que nos fez evoluir. Pensando, elas inventaram o novo, desafiaram o impossível, escreveram a história. Descubra a pessoa única que existe em você. Católica Unisantos, a única que torna você único. Esse Nougaro é um grande poeta, mas um grande, é assim, o que a gente pode dizer? Um Chico Buarque, na França. Né? E você traduziu as... Então, ele, um cara muito rebelde e tal, e ele traduziu várias músicas brasileiras, inclusive o grande sucesso na França, que é Que Será Que Será, que ele transformou em Tu verras, tu verras. Né? Mas ele colocava poemas dele, né? Ele traduzia, mas não assim ao pé da letra, não era uma tradução. Ele fazia uma poesia, né? Com aquilo. E outras músicas também, como Viramundo, músicas do... E você fez o caminho inverso. Exatamente. Você fez o caminho inverso. Trouxe, no Garot, trouxe a poesia dele, traduziu para o português. Para o português. Então eu peguei, a gente morava em Toulouse ainda, e eu ouvi muito a música chamada Toulouse, que é do Claude Nougaro, que é toulousain, ele nasceu lá em Toulouse. E ele fez uma música, Toulouse, embora seria uma espécie de uma Baixa dos Sapateiros, por exemplo, que é uma música sobre a Bahia, mas que o Brasil inteiro conhece, né? E Toulouse é uma coisa assim, fala de Toulouse, da cidade de Toulouse, mas é conhecida na França inteira. E aí eu peguei essa música, e na verdade ela é meio jazz, uma coisa bem, meio, quase que um hino, assim, uma coisa bem pomposa, com orquestração pesada e tal. Aí eu digo, vou fazer do meu jeito. Aí fiz a tradução e virou bossa nova. Entendi. Parece que é uma das poucas vezes que a própria viúva do Garot aprovou e permitiu. Fez questão e assinou tudo e tal, né? Ela foi assim de uma ajuda fantástica também, que eu estava já para estrear um primeiro show, grande concerto assim, que eu fiz lá em Toulouse, que foi um festival de jazz, né? E ela fez assim tempo recorde, assinou, ela mesma já se comunicou com a editora, né? E já liberou e tal. Foi muito, muito bom. E essa a gente consegue ouvir? Acho que um pedacinho. A letra é meio longa, porque um pedacinho só pra gente entender qual é esse clima. Afinal de contas, é isso que te deu se transformou no embaixador. Eu preciso lembrar a letra primeiro. Tão distante ele é meu país, tão distante, e as lembranças em mim se acendem, as verdes águas do canal do Midi e a faixa da menina. Ó meu país, ó Toulouse, ó Toulouse. Como ela é muito longa, faz tempo que eu não canto essa música, mas é mais ou menos por aí, era todo nesse clima assim e tal. Essa coisa de dizer que a bossa nova é elitista e tal, tem uma frase que eu nunca sei direito se é de Oscar Wilde, não lembro o que é, mas eu não sei também exatamente assim, mas é uma coisa que diz, não é a arte que tem que descer ao nível do povo, é o povo que tem que subir. É uma coisa que eu penso, né? Sempre imaginei, se você está numa situação de perigo, né? Quem está de cima consegue puxar e trazer para cima. Ao contrário, se você está embaixo, empurrar para cima, você acaba sofrendo em dobro, correndo o risco, né? De perecer, de você ficar e o outro se salvar. Melhor condição de salvar, né, é trazer para cima. Eu vejo assim com a cultura, com a música. É por isso que... Ou você puxa, né, é puxar mesmo, é estar aqui, no nível um pouco acima e trazer realmente. É por isso que eu discordo quando eu vejo que, por exemplo, as grandes emissoras de TV, de rádio e tudo, que eles falam que isso é que o povo quer. Não é.
Não é se você começa a fazer, a colocar coisa de um nível melhor, pelo contrário, eu acho que é um serviço de educação, né? E não de deseducação. Quer dizer, eu acho que as emissoras, as coisas estão aí para cuidar dessa coisa, da cultura, da saúde, da cultura do povo e melhorar o nível. Sem não é? dúvida. Quer dizer, se você melhora, por exemplo, as pessoas podem até achar estranho a princípio, mas depois vão. Eu vejo, por exemplo, quando você põe uma orquestra sinfônica numa praia, num lugar aberto, aquilo lota, as pessoas vão, as pessoas choram, se emocionam. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui é característico, existe um show que acontece frequentemente, anualmente, né, aqui em Santos, e é impressionante, né? Orquestra sinfônica, meio na praia, e lotado de gente e emocionado, às vezes ouvindo peças que não são tão comuns, não é? Porque tem algumas peças muito populares, e eu me lembro que a última vez que eu participei, ouvi peças que que conheço razoavelmente, que gosto de música clássica, eu ouço bastante, mas algumas peças que eu não conhecia. E exatamente esse desconhecer foi a experiência mais fantástica, mais agradável, porque era um contato com o novo, esse desconhecido que era tão fantástico, com acordes diferentes, e você realmente te leva ao êxtase e você percebe de novo. Essa música que pode ser, talvez fosse muito mais elitista do que a gente imaginasse, não é, né? Porque nos trouxe a conhecer, nos levou a conhecer. Exatamente. Quer dizer, se você coloca um Debussy, um Wagner, uma coisa, é uma beleza tão grande, quer dizer, aquilo vai entrar no ouvido de qualquer pessoa, né? Aquilo vai, enfim, né? Então, por isso que eu sempre digo, essa coisa de dizer, é o que o povo quer, isso não é, não, eu acho que isso é cruel com o povo, sabe? Joãozinho 30 dizia uma coisa, né? O povo gosta de luxo. Esse luxo, quando ele falava isso, na verdade, é elevar o nível da cultura, né? Trazer o carnaval, que era uma festa popular, bagunçada, começa a ser elevado, extremamente organizado, e esse é um espetáculo, né? Continua sendo popular? Claro que continua sendo popular. Exatamente. Só que organizada, bem direcionada, e aí transforma num grande espetáculo de cultura, né? Por aí. Eu acho que é por aí, esse o ponto. Que bacana. Um prazer imenso receber Paulo Costa aqui no nosso estúdio, um papo que a gente ficaria por muitas horas. Com certeza. Agradeço muito por ter trazido essa sua música tão maravilhosa, tão fantástica, né? Eu que agradeço. E com essa conexão, né, tão forte com a nossa cultura, e sabendo que essa cultura também é muito bem vista lá fora, né? Essa é a função do embaixador, né? De tornar, né, exatamente, nos representar de uma maneira bacana. E eu acho assim, modestamente, né? Pode ser que seja coincidência, mas eu vejo que outros artistas estão indo para a França, principalmente artistas que fazem um pouco de bossa nova e tudo. Puxa, isso é fantástico, né? Fantástico, que pode ser pretensão minha, mas quem sabe eu abri uma picadinha, né? Um caminhozinho, nem que seja. É muito gratificante isso. Perfeito. A turnê longa pelo Brasil, ainda tem muitos shows para acontecer. O nosso em Santos aconteceu, foi fantástico, né? Tenho certeza que as pessoas vibraram, se sentiram, se emocionaram, né? Assim como a gente está emocionado em recebê-lo aqui na nossa casa, nesse nosso canto. E quero agradecer a Luciana, né? Que fica sempre nos bastidores, e foi ela que provocou isso. Inclusive ela tão casual. Ela sabe muito mais da minha vida do que eu. Fantástico. E esses encontros casuais, que eu sempre costumo dizer, não são tão casuais assim, né? De alguma maneira o universo conspira e traz coisas interessantes e boas que a gente possa compartilhar com o nosso público aqui no nosso programa, que a gente tenha outras oportunidades de outros encontros e trazer. Queria que você fechasse com um pouco mais desse seu lado mais baiano, menos bossa nova, pode ser? Então, eu vou contar uma historinha, né? Eu agora, na verdade, eu estou aqui no Brasil também, mas principalmente por um projeto. Um projeto que nós já estamos
elaborando e mastigando, então já tem uns 3 anos mais ou menos, que é um projeto que chama-se Poesias em Canções. É um projeto que eu fiz com uma coisa curiosíssima, com a minha primeira professora. Eu tive uma professora dos 5 aos 10 anos, dos 6 aos 10 anos, acho, até 11 anos e tal, quer dizer, do 1º ao 5º ano primário, né, antigamente. E ela foi minha professora, e ela era muito jovem também na época, e a gente teve assim uma empatia muito grande e tal, né, porque era uma pessoa muito ligada com arte, com poesia principalmente e tal. E ela se tornou uma poeta, como ela gosta de ser chamada, não é poetisa, é poeta. E depois de muitos anos, né, eu vi um poema dela na internet, num site, e disse, eu acho que é uma boa oportunidade para fazer uma homenagem à minha professora. Aí eu fiz uma música e mandei para ela. Ela adorou e tal, e no ano seguinte eu ia fazer um show em Salvador chamado... um show em Salvador do Ano da França, encerramento do Ano da França no Brasil. A gente fez em Salvador. E aí eu a convidei, eu tinha feito outra música, já tinha mostrado para ela também, e aí eu fiz uma homenagem para ela no show e tal. Fui antes à casa dela, cantei para ela, para a mãe dela, que era aniversário da mãe dela de 103 anos. Não dá para saber quem é, né? Pois é, e em Santo Amaro da Purificação, né? E eu estou engajado nessa história de música nas escolas, não só música nas escolas, mas a volta ao respeito, o quanto é importante um professor, o quanto eu quero mostrar assim com esse disco, com essa coisa, o quanto essa pessoa, essa professora foi importante na minha vida, né? Quer dizer, além dela ter me ensinado a escrever, a ler, ela me ensinou muita coisa, quer dizer, ela me ensinou a ler os primeiros Monteiro Lobato, né? E outras coisas mais, quer dizer, pintava, a gente copiava pinturas que o irmão dela, não é, desenhava no quadro, ela chamava o irmão dela, que era, além de ser um grande compositor, um grande músico hoje, mas também desenha e pinta, é um artista completo, que é o Caetano, né, claro. E a Mabel, que é a irmã dele, convidava o Caetano, ele pintava, a gente copiava e tal, né? E agora, esse ano, eu espero estar com esse projeto pronto, que é isso que é. Esse ano a gente tirou, assim, inteiro para esse projeto. E, claro, para fazer esse show também aqui. E eu espero que esse ano aconteça, que a gente consiga terminar esse projeto, né? Que eu acho que vai ser uma coisa muito bonita. Então, chama-se Paulo Costa canta Mabel Veloso. Poesias em Canções. Bacana. Vamos fechar com uma delas? Vamos. Então tem uma música, acho que foi a segunda que eu compus, que é assim a cara de Santo Amaro, na época que a gente morava, que eu morava lá, né? Chama Anoitecendo. A rua estreita vai fazendo curvas e as casas todas com batentes altos. Abre as janelas pra olhar em frente. Pelos passeios espalham-se cadeias e as conversas pela noite adentro. Alguns vizinhos pelas persianas, olhos escondidos o namoro alheio. Dentro da casa ligando, falam um mundo de cruéis notícias, inundando mexericos de casamentos que caminham mal. Vida em Revista. Apoio cultural. Aqui o futuro é certo. Liceu Santista. Católica Unisantos, a única que torna você único.